Como vai? Prazer conhecê-lo. Podemos sentar, por favor? Eu faço exatamente a primeira pergunta ao ministro Gilmar, aproveitando se a gente pode aprofundar, ministro, um pouco o tema da judicialização, que a gente sabe, especialmente se a gente fala de saúde privada, é um tema bastante relevante. E aí lembro o que disse o ministro Dias Toffoli, seu colega do Supremo, há alguns dias. O Brasil sofre de uma judicialização extrema. Ele até explicou por que a gente tem essa judicialização, mas talvez fosse importante pegar do senhor isso. Por que tantos casos que poderiam terminar em conciliação, que o senhor tanto prega, terminam na Justiça, indo parar até o Supremo? E sabemos, nem sempre é rápido, e quem tem um problema de saúde tem mais pressa ainda. Especialmente porque estamos tratando de áreas tão sensíveis como acesso a tratamentos e medicamentos. Como mudar isso, ministro? Como eu disse na resposta anterior, acho que temos que melhorar os serviços de saúde, os serviços em geral. Esse é um desafio. E também temos que criar mecanismos de responsabilidade da própria judicialização, dos próprios juízes quando tomam determinadas deliberações sem a devida informação. Por isso, o sistema vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Criou um modelo que permite que pareceristas como o Dr. Kalil e tantos outros nomes que estão aqui possam dar uma consultoria, eventualmente receber uma consulta e dizer: poxa, esse medicamento é necessário, se recomenda para esse tipo de doença, porque o juiz muitas vezes se curva a um laudo que está expedido por um profissional e simplesmente diz: se nada fizer, nada vai acontecer, pior, a pessoa vai morrer. Então, há esses problemas. Nós estamos tentando criar mecanismos, uma rede de procedimentos para dar segurança, inclusive, ao juiz que denega uma liminar, que diz, nesse caso, esse tratamento prescrito não é consistente, não é efetivo. Se criou esse ENATAJUS no CNJ para isso. Então, nós estamos avançando nesse sentido. Acho que esse é um dado importante. O mesmo acontece em relação à saúde suplementar. Muitas vezes se faz um contrato e depois se diz que aquela cobertura não está sendo assegurada. E, normalmente, em momentos extremos. Também aqui, a judicialização é bastante problemática. Então, precisamos olhar isso com muito cuidado. Mas, quanto à judicialização, não fiquem assustados. Nós temos hoje em tramitação no Brasil 80 milhões de processos. Portanto, é alguma coisa de espetacular. Queremos, portanto, reduzir a judicialização. O ministro Toffoli tem razão nesse sentido, mas queremos também reduzir com consistência, não deixando as pessoas desprovidas na proteção do seu direito. O doutor Kalil vai fazer uma ressalva, mas só antes, doutor Kalil, só porque o gancho é perfeito para passar para o representante da Abrange, já que a gente está falando aqui de, muitas vezes, pessoas que têm pressa, mais uma vez, precisam entrar na justiça para conseguir, mas, ao mesmo tempo, sabemos do impacto e a responsabilidade do juiz, como disse o ministro Gilmar Mendes, mas, ao mesmo tempo, tem um impacto nos planos de saúde, particularmente o remédio de 3 milhões de dólares que o ministro Gilmar acabou de falar no bloco anterior, no painel anterior. Como isso impacta nos planos de saúde? Claro, como equilibrar isso, a necessidade das pessoas com a necessidade, muitas vezes, de sobrevivência das empresas? Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite à CNN, parabenizar a CNN. Quero fazer aqui um registro também, Márcio. O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, é um dos maiores conhecedores do direito mundial. Tem uma ampla doutrina escrita, inclusive no direito alemão. Então, manifestar aqui que nós estamos nas melhores mãos
daquilo que diz respeito ao direito de Estado, ao direito constitucional. Márcio, sim, e veja só, a gente, muitas vezes, nós não refletimos os impactos das coisas. O ministro Gilmar Mendes acaba de trazer um número, 80 milhões de ações. Se você imaginar que, no mínimo, uma ação judicial tem um polo passivo e um polo ativo, você tem 160 milhões de brasileiros litigando, mais da metade do país em litigância. É uma cultura, e quando a gente fala de judicialização da saúde, óbvio que a gente não pode misturar as coisas. Por óbvio que existem ações judiciais que são necessárias, e aqui também faço referência à importância do Poder Judiciário, a importância do diálogo, e o acesso à justiça é a última tábua de salvação do cidadão. Então, não é sobre esse acesso que se fala, e muito menos se quer ou se almeja que esse acesso seja cerceado. Mas a gente está falando aqui de um tipo de judicialização, que é uma judicialização que a gente até denomina como indevida, e o ministro Gilmar fez uma boa referência aqui. Por exemplo, planos de saúde individuais. Rapidinho, o que é um plano de saúde individual? É um plano que é controlado pela ANS, cujo reajuste é controlado pela ANS, e ele não pode ser rescindido unilateralmente pela operadora. Esse plano, ao passar dos anos, ele deixou de ser muito comercializado, porque ele é mais engessado. Ele tem uma regra, que é a regra da carência. Quando você compra esse plano, você tem períodos que você precisa ficar fidelizado ao plano para poder usá-lo. E é comum que haja um tipo de judicialização para se quebrar a carência. Veja, isso se traduz no quê? Se traduz em reajustes maiores, isso se traduz num aumento de custo, uma vez que aquele procedimento não estava precificado. É algo que sai da lógica do contrato, que sai da lógica do mutualismo que rege esse setor, e impacta e é dividido entre toda aquela população que paga, que subsidia o plano de saúde. Então, quando a gente fala de judicialização da saúde, que o setor busca institucionalmente, e há avanços inequívocos por parte do Supremo, por parte do STJ e de todo o Judiciário, e que, mais uma vez, eu repito, aqui não se trata de se vilanizar o Poder Judiciário, porque tem muita judicialização. O juiz ele é inerte, o juiz ele tem que ser provocado. Existe uma cultura de judicialização no nosso país. O que nós precisamos é que as melhores práticas sejam trazidas, porque, no fundo, é um debate técnico. O ministro Gilmar fez a observação dos ENATJUS, que são os núcleos de apoios técnicos à justiça. Uma decisão que diz respeito à saúde, ele precisa de um amparo técnico. Eu vi aqui, eu não estou vendo agora, mas o nosso querido amigo Arnaldo Rossepian, foi conselheiro do CNJ, que também trabalhou muito em prol da consolidação dos núcleos de apoio técnicos. Enfim, é necessário que tenha-se clareza sobre essa discussão e haja momentos e espaços como esses para se dialogar, se discutir e se destacar esses impactos. É interessante o que ele coloca, né, doutor Calil, porque assim como o juiz também muitas vezes não tem a informação, vocês médicos ficam numa situação difícil, porque sabem que o tratamento é caro, mas dele depende a vida, muitas vezes, daquele paciente, mas, ao mesmo tempo, se preocupam também com o custo que isso vai passar para o plano de saúde. A situação de vocês também não é fácil. Não é fácil, mas eu queria complementar, ministro, esses grupos técnicos, porque me coloco na posição do juiz de primeira instância, não tem conhecimento técnico. Aí entra lá uma ação que o paciente corre risco de vida. Né? Esse é um problema. Como é que tá? Esse é um problema crônico. Como é que está o avanço desses apoios, desses grupos técnicos ao judiciário? Porque a única solução que eu vejo é que o juiz, sei lá, aperte uma tecla, doença tal, e tem um núcleo que dê uma assistência para ele, para dar justamente cobertura para ele, para a decisão que ele vai tomar. Tem avançado isso? Acho que sim.
temos um glossário, eu acho que quase que um dicionário já de pareceres de técnicos, de expertos, de professores que orientam em relação a determinadas doenças ou determinados medicamentos que são muito pedidos, às vezes até diante de determinadas orientações midiáticas ou coisas assim. Então, acho que isso está funcionando, e o juiz também pode se dirigir ao CNJ e pedir que o NATJUS seja acionado e que alguém seja consultado para emitir um parecer ou um juízo. Do contrário, eu fui, como sabem, advogado-geral da União, e eu dizia, Márcio, que parecia que tudo acontecia sexta-feira às 6h, quando, na verdade, e isso acontece com o juiz também, ele recebe um pedido de liminar e tem que decidir. No jornalismo é assim também. Então, há esse dilema, esse drama, e ele não quer levar para casa, eu vou ficar responsável, eventualmente, por um evento morte. Então, tem todas essas questões que são muito delicadas, e hoje nós trabalhamos, então, com a tentativa de fazer algo chamado prevenção, aqui também, e ter esse suporte técnico para os juízes. Nesse sentido, o CNJ tem, o CEPIAN trabalhou nisso, e várias outras pessoas, no sentido de ter um grupo de experts que pode consultar médicos, professores, para dar alguma segurança na prescrição na deliberação que vai se tomar. O ministro Gilmar usou a palavra prevenção, e é exatamente por isso que neste painel a gente colocou também a Cristiane Dias, que é diretora executiva da ABICOM Sindicom, Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços, de Serviços Públicos de Água e Esgoto. Nada previne mais a questão de saúde pública, principalmente para as pessoas mais pobres do nosso país, se não termos água e esgoto tratado. E a gente sabe que isso, infelizmente, ainda estamos longe de ter isso para 100% da população brasileira. Qual é o esforço que vocês fazem nessa contribuição, até que a gente está falando aqui com o Dr. Calil, da área da saúde, de expandir esse serviço, de novo, especialmente para as populações mais carentes? Boa noite, obrigado. Boa noite, Márcio. Boa noite, CNN. Boa noite a todos e todas. Cumprimento todo o setor de saneamento hoje aqui, representado pelas concessionárias do setor privado e também pelas companhias estaduais. Cumprimento o ministro Gilmar Mendes, na pessoa de quem cumprimento todos os demais. Agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o setor, e você deu um gancho, realmente, o próprio vídeo. A ministra também da Saúde falou sobre prevenção. Por isso que eu fico muito confortável em falar sobre saneamento no evento da saúde, porque saneamento equivale à prevenção. Também foi mencionado no primeiro painel um pouco sobre a pandemia, né? E parece que ocorreu há muito tempo, mas não, foi bem recente. E acho que veio à tona, justamente nesse momento da pandemia, a realidade do nosso país, né? Que hoje conta com 15% sem acesso à água tratada, 44% da população sem coleta de esgoto e 48% do esgoto que é coletado não é tratado. Então, os serviços de saneamento básico é um conjunto de serviços que visa dar maior qualidade de vida para o cidadão brasileiro. Então, ele previne doenças e alcança, promove saúde pública. E essa relação nem sempre é tão óbvia, então a gente precisa repetir, porque o saneamento básico está justamente nessa fase da prevenção e não na fase de remediar. Hoje, por incrível que pareça, a gente fez um levantamento, a ABICOM Sindicom, e identificou que nos últimos 3 anos houve 1 milhão de internações, com 220 mil óbitos e um gasto com saúde pública de 2,2 bilhões nos últimos 3 anos. Então, são números realmente alarmantes, que chamam a atenção, e nós, até recentemente, aprovamos
há 4 anos, um marco legal que dá oportunidade para o país evoluir e levar, viu, Márcio, saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, justamente para essa população mais pobre. Porque nós estamos falando aqui, 70%, 74% de quem não tem hoje saneamento é a população carente, é a população vulnerável, é a população que recebe até um salário mínimo. O Calil quer falar rapidamente? Esse é um problema seríssimo que você falou. Além do que, o uso de medicação. Então, muitas vezes se fala, medicação não chega à população mais carente. Mas, primeiro, com falta de saneamento, é impossível você conter dezenas, centenas de infecções a essa população mais carente. Então, teoricamente, adianta chegar remédio, mas sem saneamento fica perpetuando, obviamente, o ciclo de infecção. E outra coisa interessante é a alimentação. Então, a população carente, ela pode receber uma medicação, mas ela não tem condição de ter alimento na mesa. Então, tem um remédio, comprimido, e não tem comida. Então, isso fica um ciclo. A senhora concorda ou não? Falta de saneamento, a pessoa é medicada, mas semanas ou dias depois ela reinfecta de novo por falta de saneamento. E além do que, falta comida. Então, esse é um ciclo muito difícil para o SUS, principalmente, de vencer essa batalha. Eu já sou formado, eu já estou velho aí, há uns 30 anos, eu tenho mais de 30 anos de profissão, e eu, honestamente, não vi nenhuma evolução em relação a isso. O que a gente discutia 30 anos atrás, a gente continua discutindo. Claro que os governantes tentam fazer de tudo, mas, para concordar, é uma situação que continua dramática, né? É muito latente ainda no nosso país, apesar de avanços que temos obtido nesses últimos 4 anos. Foram realizados diversos leilões bem-sucedidos, estamos vendo bastante concorrência por esses leilões, e, aos poucos, a gente consegue já fazer uma avaliação da melhora na prestação dos serviços. Mas a ausência de saneamento básico, na verdade, ela reflete negativamente em diversos indicadores socioeconômicos, em renda, em educação, em planejamento urbano, mas o que mais chama atenção é na saúde pública. Então, o dinheiro que deveria estar sendo investido no saneamento acaba sendo colocado depois para tratamento de saúde. E vocês até batalharam para que o setor de saneamento entrasse na reforma tributária, tivesse mais benefícios. Infelizmente, isso não passou, pelo menos até agora. Vamos ver se com a regulamentação. Agora, o doutor Calil falou uma coisa importante. Tudo acaba estourando no SUS, no Sistema Único de Saúde. E aí temos aqui o secretário estadual de Saúde do Estado de São Paulo. Doutor Eleusis, como é que funciona essa articulação com o SUS aqui em São Paulo? A gente sabe, não é centralizado, como bem disse a ministra, esfera federal, esfera municipal, esfera estadual. Como é que funciona essa articulação aqui? Como é que é essa conversa para a gente prestar um melhor serviço às pessoas? Boa noite. Boa noite. Primeiro, cumprimentar o Max, cumprimentar o Calil, a direção da CNN pelo convite. Prazer estar ao lado de pessoas notáveis, como o ministro Gilmar Mendes, o Gustavo, a Cristiane e a todos vocês. Primeiro, eu não podia me furtar num momento tão rico como esse, de pessoas que têm toda uma trajetória, uma história na saúde pública, na saúde do nosso país, de apontar, talvez, se nós tivéssemos que citar 3 problemas que não são de São Paulo, eu acho que são 3 problemas que a gente tem a nível Brasil, que já foram aqui amplamente debatidos. Eu citaria 3. Financiamento da saúde, que já foi falado aqui. Eu não deixaria de colocar também a interface do setor público com o setor privado. E o terceiro problema, a judicialização da saúde. Por que eu coloco isso? Eu acho muito bom a gente conhecer a história, porque quando a gente conhece a história, a gente entende o grau do problema. O problema de financiamento de saúde começa como? Ele começa em 1988, quando a nossa Constituição cidadã, tem um grande avanço social, ela leva um modelo de saúde, que era um modelo previdenciário, só uma população que tinha carteira assinada, que tinha direito, leva para o modelo universal. Só que a Constituição, ela peca quando ela esquece de alocar na mesma Constituição quais seriam as fontes de recurso para isso. Porque nós estamos, no mínimo, dobrando ou triplicando a base de assistência que a gente vai ter.
E mais ainda, não coloca a responsabilidade de cada ente da federação. Isso só vai ocorrer, ministro Gilmar Mendes, 13, 14 anos depois, quando o Congresso Nacional, numa grande discussão, que nós chamamos da emenda constitucional número 29, coloca, então, pautando responsabilidade dos 3 níveis de governo. O governo federal seria responsável por 10% da receita corrente líquida de investimento na saúde, o governo estadual por 12% e o governo municipal 15%. Isso daí seria piso básico. Só que, para aprovar, isso não poderia ser aprovado no Congresso Nacional, teve uma pressão muito grande e foi aprovado sem colocar um mínimo condicional da saúde. Da saúde não, da União. Estou vendo aqui alguns debates. O que é importante a gente saber? Se a gente tirar uma fotografia daquele momento, quanto a União aportava nos gastos da saúde. 65% dos gastos da saúde era colocado pela União, o que tem uma lógica, que praticamente 65% a 70% dos impostos estão a nível federal. Então, existia uma lógica. Qual que é a realidade de hoje, Calil? A União, hoje, é responsável por 40%. Nós estamos caindo de 65% para 40%. Significa que algum ente da federação diminui o aporte, os outros entes, automaticamente, têm que aumentar o aporte. E é isso que nós estamos vivendo no país. Principalmente um aporte por parte dos municípios que praticamente se inviabilizam, dado a escassez de recursos e o orçamento que eles têm que colocar na saúde. Então, isso, para mim, é fator primordial para a gente começar qualquer tema. Porque aí, a partir daí, surge uma outra discussão que foi colocada aqui, a tabela SUS, a responsabilidade do governo federal, não tem reajuste há 20 anos. O que levou o governador Tarcísio de Freitas a assumir corajosamente um papel de criar a tabela SUS paulista, colocando até 5 vezes esse valor em alguns procedimentos para poder viabilizar. Ou o teto MAC, que nós estamos discutindo, que também... O que é o teto MAC? É o teto da média e alta complexidade do governo federal para municípios e estados. Também totalmente defasado, mas também falta recurso para poder atualizar. Então, a discussão do financiamento é extremamente importante, sem esquecer, obviamente, que não adianta ter financiamento se não tiver gestão. O outro dado importante é a interface com o setor privado. Por que isso é importante? Porque a migração de pacientes do privado para o público praticamente inviabiliza. E aí eu queria colocar, e tenho discutido esse tema com o nosso presidente da ANS, a importância da gente rever a Lei 9656, que foi aqui colocada. O que está acontecendo hoje, Marcos? Quem compra um plano de saúde reclama que, cada vez mais, as operadoras estão diminuindo a cobertura. As operadoras, por sua vez, elas alegam o seguinte: olha, eu vendi um plano de saúde com a cobertura X, e agora eles querem aumentar essa cobertura, porque ninguém mais está vendendo plano individual. Está todo mundo vendendo no coletivo, onde não tem essa regulamentação. Isso termina onde? Judiciário. Nós temos que, em algum momento, repactuar a 9656 para quem compra saber o que está comprando, para quem vende saber o que está vendendo, ter um plano atuarial que viabilize e a gente tem um processo sustentável. O senhor me dá um excelente ponto, doutor Eleuso. Só para voltar a terminar com o Gustavo, porque vocês defendem, né, Gustavo, uma integração público-privada. Rapidamente, então, porque o nosso tempo já está acabando, por que essa integração público-privada, na sua visão, é imprescindível para solucionar tudo isso que a gente está falando aqui? Márcio, porque o sistema de saúde ele é único. Na Constituinte de 88, criou-se o modelo do Sistema Único de Saúde e abriu-se a oportunidade para o privado também trabalhar. O professor Roberto Calil conhece profundamente, o Arnaldo Rossepian, cito ele aqui de novo também. Você pega os grandes hospitais de excelência públicos do país, como é o INCOR, como é o Hospital das Clínicas, eles têm uma fundação de apoio que ajuda no equilíbrio da questão orçamentária. Muito sucinto, por isso que é importante. Veja, Márcio, 25% da população brasileira tem plano de saúde e 75% depende do SUS, que tem a limitação orçamentária que o secretário Eleusis bem colocou aqui. O que a gente precisa é gerar acesso, é trazer segurança jurídica, é reduzir os custos, baratear o plano, reduzir o reajuste e gerar acesso para que mais camadas da população tenham acesso a esse serviço e possam, então, ajudar com que o SUS tenha um per capita melhor distribuído e
e o sistema encontre o seu ponto de equilíbrio. É isso que, em tese, precisa. Muito obrigado. Gustavo Ribeiro, presidente da Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde. Agradeço também Cristiane Dias, diretora executiva da ABCOM Sindicom. Tomara que a gente tenha esgoto tratado, água limpa para toda a população brasileira nos prazos cumpridos ou, quem sabe, antes disso. Secretário Eleusis, muito obrigado pela sua presença também e, claro, agradeço Gilmar Mendes, ministro decano do Supremo Tribunal Federal. Foi um prazer tê-los aqui nesse nosso primeiro painel. Boa noite a todos.